André, existem efeitos positivos na vida de quem faz cuca? Existem vários efeitos positivos. Muita coisa boa de quem está fazendo cuca. Acredite, eu tenho mais de 2.000 alunas e eu converso com elas, eu sei o que está acontecendo. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje para você ter algumas ideias do que está por vir. Para você que ainda não está trabalhando com cucas, hein? Olha só. E você que já está trabalhando, já vai me contando aqui depois quais desses pontos positivos já estão acontecendo com você. Combinado? Então, beleza. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Andréa Lino, eu sou chefe de cozinha e eu ajudo mulheres a faturarem de 0 a mais de 3.000 reais por mês com cucas, vendendo de casa mesmo, gente. Essa é a melhor parte, é você poder trabalhar dentro de casa, ali no seu cantinho. Eu queria conversar sobre esses 5 efeitos positivos com vocês. Mas eu vou ser bem sincera, existem muitos outros. No final eu vou dar mais algumas dicas, mais alguns efeitos que eu acho bem interessantes, mas eu quero focar nesses 5 primeiro hoje, tá? O primeiro efeito positivo de quem está vendendo, de quem está trabalhando com cucas. E para mim é um dos melhores. É a melhora da autoestima. Gente, quando você está fazendo uma cuca, você se sente bem, você reduz a ansiedade, você reduz o estresse. As cucas são viciantes, são viciantes. Depois que você aprende a fazer do jeito certo e você vê esse resultado na hora que sai aquela cuca com massa fofinha, farofa crocante, deliciosa do forno, você se apaixona e daí você começa a se sentir bem. E você vê que você pode fazer mais e mais cucas e elas, cada vez que você faz, você se sente melhor, entende? Quando a gente está trabalhando, quando a gente está fazendo as cucas, quando a gente está pensando nas ideias, nos sabores, a gente está ocupando a mente. E quando você ocupa a mente, você para de pensar em coisas negativas, você alivia todos aqueles problemas que você estava sentindo. Os problemas não somem, mas a gente consegue dar uma aliviada na cabeça e consegue pensar. E até quando eu estou fazendo cucas, muitas vezes eu tenho insights de como resolver outras coisas. Porque a gente tem que focar na hora que a gente está trabalhando, certo? A gente está focado ali, trabalhando, fazendo, pensando, e daí a gente começa a ter outras ideias também. Então, assim, realmente, fazer cucas é viciante. Fazer cucas alivia o estresse, alivia a depressão, ele aumenta teus níveis de serotonina. É incrível, mas depois de fazer as cucas, por exemplo, deixa eu ver, hoje é terça, ontem eu fiz 8 cucas. Todas elas à mão, não usei batedeira, não usei nada, eu estava gravando, fazendo as cucas, e a hora que eu terminei, o meu nível de serotonina do vídeo está muito alto, porque parecia que eu tinha caminhado por 30, 40 minutos na rua, assim, sabe? Então, esses níveis de serotonina aumentam e você se sente bem. É como fazer um exercício físico, tá? Então, assim, a gente se sente melhor. E quando a gente muda esses níveis, quando a gente se sente bem, melhora com certeza a nossa autoestima, não é? Então, a gente se sentindo bem, a gente consegue resolver outras coisas, a gente consegue olhar para aquele dia de forma diferente, a gente consegue olhar para os problemas de forma diferente. Então, essa alteração de hormônios que acontecem quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, nos deixa para cima e nos ajuda, nos impulsiona a gente ficar cada vez mais feliz, porque a gente quer continuar sentindo aquilo. Então, a gente continua fazendo mais cucas, daí a gente começa, já está preocupada, já estou pensando aqui, já vou fazer ali, que receita que eu posso fazer amanhã, o que eu vou oferecer aos meus clientes agora, e isso vai te trazendo esse ânimo, essa alegria, e ela é contagiante, ela te deixa realmente mais feliz, tá? E facilita muito na hora que a gente vai... facilita muito, ela muda muito a tua capacidade de resolver
dificuldades, de passar pelas dificuldades, porque a gente vai se animando e vai encontrando respostas mais fáceis. Quando a gente está com a mente vazia, quando a gente fica muito tempo parado, olhando para o vazio, assistindo um monte de notícia que não serve para nada, não sei para colocar a gente para baixo na televisão, até mesmo no celular, fica vendo um monte de coisa que não te traz ânimo, que não te traz alegria, isso não faz bem. Agora, no momento que você está na cozinha, fazendo as suas cucas, preparando, pensando como que eu vou embalar, como que eu vou deixar de embalar, quantos clientes, que hora que ele está vindo, que hora que aquele outro está vindo, como é que está, tudo isso vai ativando você, vai te deixando cada vez melhor e mais animada para continuar o seu caminho. E fica um caminho mais leve, gente. Essa é que é a verdade. Fica um caminho mais leve. Todos nós temos que caminhar a vida. Não dá para ficar parado, não tem como, né? A não ser que a gente estivesse num hospital em coma. É a única forma da gente não caminhar a vida. Então, quando a gente está trabalhando com as cucas, ele traz essa autoestima, ele traz essa melhora e transforma esse caminhar num caminhar mais suave, num caminhar mais gostoso. Então, esse primeiro efeito positivo, para mim, é um dos melhores, tá? Mas tem outros aqui que mexem muito com as minhas emoções também, tá? Então, a gente vai falar sobre eles. Mas, para mim, uma das melhoras, uma das maiores melhoras é realmente a autoestima. A gente não ficar mais tão depressivo, tão estressado com o dia a dia, tá? Então, vamos falar do segundo efeito positivo. Você alegra a sua família e a família dos seus clientes. Gente, a gente não está apenas fazendo cuca. A gente não está apenas vendendo um bolo. A gente está entregando uma experiência. Para algumas pessoas, para muitas pessoas, é uma experiência maravilhosa, porque elas estão lembrando da infância delas. Quem já conhece cuca, quem comeu quando era criança, comia com a avó, com o avô, com a mãe, era café da tarde, era final de semana, aí pegava assim aquele frio de 10 graus, de 8 graus, e a gente fazia aquela cuca bem quentinha, gostosa, saindo do forno, aquele cheiro, e daí a mãe fazendo aquele café no coador de pano. A minha era assim, gente, a gente fazia café no coador de pano, até hoje eu faço, eu ainda tenho coador de pano, eu ainda moo o meu próprio café. Então, sai aquela cuca quentinha do forno, com aquele café gostoso que invadia a casa inteira, né? Aquele cheiro maravilhoso, e a família reunida, a família junto. Eram os irmãos, eram os primos, eram os parentes, era todo mundo ali no final de semana comendo aquela cuca gostosa, a família junta. Então, isso, gente, alegra a família, não alegra apenas uma pessoa, alegra a família inteira. E os teus clientes também vão se alegrar levando essa cuca gostosa para a família deles. Então, esse efeito positivo que é de trazer alegria familiar é uma das melhores coisas da cuca. Às vezes as pessoas ainda não têm o conhecimento, ainda experimentaram uma, duas vezes a cuca, daí eles se apaixonam e começam a levar e criam essa alegria, criam esse laço familiar em volta da cuca, porque ela é totalmente propícia para isso. Ela é excelente para este caso, para a gente estar sempre unindo as pessoas, tá? Porque a gente não vai apenas levar ali no café da manhã da família ou no café da tarde da família. A gente leva para a empresa. Eu tenho muitas alunas que vendem para empresas. E não é para elas revenderem as cucas. É para eles tomarem o café da tarde com os funcionários. Eles reúnem os funcionários, eles tomam um café da tarde gostoso, tá frio, faz um café quentinho, faz um chocolate quente para comer junto, que fica perfeito, fica perfeito. Então, assim, não é só para revender. Elas não fazem só para revenda. Elas fazem para empresas também que querem tratar bem os seus funcionários e que também querem ter aquele momento agradável, aquela pausa para dar uma relaxada na mente. A gente que está trabalhando o dia inteiro, como é gostoso.
eu faço muito isso com as minhas funcionárias. Hoje em dia eu tenho várias funcionárias e a gente para no café da tarde para comer uma cuca. Eu levo meu cappuccino, aquele cappuccino que eu ensinei lá no Instagram, que eu já deixo o pozinho pronto. Pego o leite e ferve ele, deixa ele bem quentinho. Tem feito muito frio aqui em Curitiba, 9 graus, 10 graus, muita chuva. Então a gente para e toma esse café gostoso, sabe? Dá um ânimo, dá um up que vocês não têm noção. Parece que todo aquele frio passa, todo aquele desânimo de estar, sabe? Ai, tô com frio, tremendo aqui. Tudo isso passa porque a gente para, come aquela cuca gostosa, aquela farofinha bem crocante, e daí a gente já aproveita, já dá uma risada, já conversa, entende? Então, a cuca é isso, ela faz isso pelas pessoas. Ela alegra as famílias, ela alegra as empresas, ela alegra o ser humano, tá? Então, isso para mim é outra coisa que uma cuca faz, que ela sempre traz esse sentimento, essa alegria. E tudo isso, gente, é um excelente argumento de vendas. Exatamente. Por que é um excelente argumento de vendas, Andréia? Porque você vai passar isso para o seu cliente. Você vai passar, olha, você pode, nas datas especiais, você pode levar para reunir a família, no final de semana, para você ficar juntinho do seu amor, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai. Você vai ter essa cuca deliciosa, essa cuca saborosa, gostosa, com essa farofa bem crocante e gostosa em cima. Então, você pode reunir também os seus funcionários, os seus colaboradores. E isso alegra, traz muita alegria, traz muita união na casa e também no serviço das pessoas. Então, você pode usar isso como um argumento de vendas, tá? Então, fica de olho, porque esses aspectos positivos, eles estão aqui para isso. Eles estão aqui para mostrar como é bom você ter um produto que é diferente, gostoso e que traz essa satisfação para quem está comendo eles. Gente, eu sou apaixonada pelas cucas, vocês sabem disso, e aqui em casa não pode faltar. Então, eu sei muito bem do que eu estou falando. Realmente, às vezes, o pessoal está meio desanimado, está meio cabisbaixo, minha filha está no quarto assistindo TV, meu filho está lá no computador. E daí, o que eu faço? Eu desço, faço uma cuca gostosa, faço um chocolate quente quando está frio, ou então faço um chocolate gelado quando está no verão, e já chamo todo mundo. Se tem sorvete na geladeira, eu já trago o pote de sorvete. E olha aqui, ó, quem quer com sorvete, quem quer com calda de caramelo, quem quer com calda de chocolate. E olha, é incrível, muda o ambiente totalmente. Então, é essa alegria que eu quero trazer para vocês também, que eu quero que vocês descubram durante a produção, fazendo as cucas e oferecendo as cucas para a sua família e para os seus clientes. A parte que eu acho muito legal da cuca é que ela traz emoções e sensações, tá? Então, quando a gente está comendo uma cuca, devorando, na verdade, eu não falo mais comendo, eu acho que a palavra correta é devorando uma cuca, a gente tem emoções positivas, a gente tem sensações positivas. Isso que é uma bênção. Realmente, a cuca, para mim, é uma bênção, né? O terceiro efeito positivo que eu queria comentar com vocês é: você ganha reconhecimento. Como assim, Andréa? Quando a gente está fazendo as cucas, quando a gente está pensando, misturando os ingredientes, preparando tudo com amor e com carinho, as pessoas sentem isso na hora que a gente faz, entende? Não só nós nos sentimos felizes, mas nós passamos essa felicidade no produto que a gente está elaborando. E quando você entrega para as pessoas sentem isso, elas comem um produto que é gostoso, que é saboroso, e elas começam a comprar mais de você. E às vezes elas nem sabem direito, elas falam assim: nossa, eu sei que o produto dela é bom, mas por que é tão gostoso assim? Por que eu quero sempre comprar mais?
Porque a gente faz com amor, a gente faz com carinho, a gente faz com respeito. E daí começa a enxurrada de elogios. Exatamente. Então, começa aí o reconhecimento do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação. E daí as pessoas começam a te mandar um monte de elogios, começam a elogiar a forma que você atende, a forma que você entrega o seu produto, que está bonito, está bem embalado, tá, sabe, você entrega na hora correta, que o produto é muito saboroso, que o produto é muito gostoso. Então, assim, a nossa autoestima acaba aumentando também. Porque daí você se sente cada vez mais feliz de ver que seus clientes, que a sua família está gostando do que você está fazendo. E você está vendo esse reconhecimento nas palavras que eles te passam. Por isso que é tão importante a gente sempre pedir o feedback dos clientes. E se porventura alguém não gostou de alguma coisinha, não se sinta ofendida. Simplesmente verifique o que aconteceu, arrume e ofereça de novo o produto para esse cliente e dê o melhor para ele, tá? Porque às vezes o cliente nem entendeu muito bem, pode ter acontecido algum desentendimento e daí a gente acaba se sentindo mal por isso. Gente, não tem que levar um feedback negativo para o lado negativo. Ele tem que ser o contrário. Ele tem que te impulsionar para que você melhore seu produto. Combinado? Então, fica de olho nisso também, sabe? Porque quando a gente encontra uma confeiteira que sabe fazer uma cuca da forma correta, a gente come o produto e a gente sabe que aquele produto é bom. Só de botar na boca assim, ó, você começa aquela massa fofinha, aquela farofa crocante, você já fala, nossa, essa daqui sabe o que tá falando. Essa daqui sabe o que tá fazendo. E daí é sempre elogiada, sempre reconhecem o trabalho que ela fez, tá? Então, as cucas fazem isso. Elas te tornam uma confeiteira reconhecida. Porque você vai fazer um produto muito bem feito, muito gostoso, muito saboroso. E as pessoas vão comentar, as pessoas vão te elogiar e as pessoas vão falar isso para você, tá? Às vezes, as minhas alunas me mandam áudios dos clientes delas. Vocês não têm noção do que a gente ouve. Um mais lindo do que o outro. Uma delas falou assim, nossa, as tuas cucas... Ela já fazia cucas para vender. E daí, ela comprou o meu curso e começou a fazer as cucas de forma totalmente diferente. Porque o meu processo é diferente. E daí ela começou a oferecer essas novas cucas com essas novas massas. Antes ela fazia sempre a mesma massa e só ia trocando o recheio. E daí ela aprendeu a fazer várias massas diferentes comigo. Então ela fazia massas diferentes e recheios diferentes. E daí uma das clientes mandou mensagem para ela falando assim, nossa, suas cucas antes eram boas, mas agora suas cucas são maravilhosas. Eu vou comprar todo final de semana. Você entende isso? Então, às vezes, a gente acha que já está bom do jeito que está, mas você pode sempre melhorar um pouco mais. Você pode sempre chegar com um produto um pouquinho diferente, trazendo alguma coisa diferente para o seu cliente. E daí ele se apaixona, ele experimenta, ele gosta e vai estar sempre te passando esse reconhecimento, vai estar sempre mostrando para você, sim, o seu produto é bom, eu gosto do seu produto e sim, eu estou feliz por você estar fazendo isso. Então, a gente tem que estar sempre de olho nesses elogios, porque isso ajuda bastante a nossa autoestima também, certo? O quarto efeito positivo que eu quero comentar com vocês. Gente, ganhar seu próprio dinheiro. Me diga. É um efeito positivo? Para mim é mais do que positivo. Para mim é um efeito abençoado. Quando você tem o seu próprio ganho, a sua liberdade financeira. Não ficar dependendo de outras pessoas, não ficar preocupado se você vai ter dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, pensando naquilo que você quer dar para os seus filhos, que você quer arrumar na casa, sabe? Eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro, eu quero fazer outras coisas diferentes, eu quero vender mais produtos, eu quero atender mais pessoas, quero aumentar minha cozinha, quero comprar uma batedeira, aquela batedeira dos meus sonhos, entende? Gente, as cucas fazem isso.
Porque você pode ter uma renda extra com elas no final do mês, ou elas podem ser o seu carro-chefe. Elas podem ser a sua renda principal, entende? Porque dependendo da forma que você vai levando a venda das cucas, elas podem sim se tornar a renda principal. Eu tenho muitos alunos que antes vendiam bolo, vendiam biscoito, bolacha, vendiam um monte de outras coisas, e hoje em dia, depois que eles começaram a oferecer as cucas, hoje em dia as cucas vendem mais do que os outros produtos. Então ela é a renda principal, entende? Então, tem muita gente que está passando por isso, que começou oferecendo aos poucos e que hoje as cucas bombam o tempo todo, né? Porque elas são muito fáceis de se fazer. Então, você consegue fazer uma quantidade bem maior do que você ficar perdendo horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas, até 1 ou 2 dias preparando outros produtos. Elas são fáceis, elas são rápidas, elas já saem do forno recheadas com cobertura. Você só precisa esperar esfriar, colocar na embalagem e entregar para o cliente. Só isso, porque nenhum produto pode ser embalado quente, ele cria vapor, né? Então, não tem como, a gente tem que só esperar esfriar. Olha só. E daí você entrega, entende? Então, você consegue ter uma produção muito grande, uma produção muito boa. Isso que eu acho que é um dos pulos, assim, sabe? Quando a gente tá trabalhando com as cucas, elas são, elas trazem essa liberdade também, não apenas a liberdade financeira, tá? Elas vão trazer também outras liberdades junto com isso. As cucas de fermento químico, por exemplo, em 1 hora e meia, 3 horas, em 3 horas vocês estão com várias cucas prontas. Quando é uma cuca de fermento biológico, você precisa de mais tempo, você tem que deixar a massa crescer, não é? Mas a gente tem essa facilidade. Daí, depois que você fez a cuca, ela está pronta, é só postar, é só divulgar o seu produto, que elas vão se vendendo sozinhas. Isso, gente, o tempo todo eu escuto os meus alunos falando: nossa, cuca se vende sozinha, cuca se vende sozinha, eu só preciso postar, eu coloquei ali uma foto e vendeu. Alunas que me mandam mensagem dizendo assim: nossa, eu não estava nem vendendo, eu não estava nem pensando em vender. Eu fiz a cuca porque eu estava com vontade de comer. Tirei uma foto, botei na rede social e pronto, começou a chover, um monte de gente me pedindo. Então, como que é para você ter essa renda extra no final do mês? Isso vai te ajudar? Isso vai fazer com que você tenha um pouco mais de liberdade para você escolher o que você quer fazer no momento, para onde você quer ir, o que você quer trazer para dentro da sua casa, trazer para os seus filhos, trazer para você mesmo, que a gente também tem que ser agradável. A gente não pode só pensar nos outros, a gente também tem que trazer um pouco de alegria para nós mesmos, não é? Então, isso que é uma das melhores partes que a gente tem das cucas. É a gente ter essa renda extra no final do mês, ter a nossa liberdade financeira, poder decidir várias coisas que antes a gente não podia, porque a gente não tinha condições. Então, esse efeito positivo da cuca, para mim também é um dos melhores, que foi o que aconteceu comigo. No começo, desde criança, na adolescência, as cucas tinham um efeito de alegria, de paz, de satisfação, de lembrança, principalmente depois que meu pai faleceu. Então, eu conseguia lembrar de quando a gente era criança. Então, elas me traziam isso. Com o passar dos anos, quando eu comecei a trabalhar com alimentos, a vender produtos, então as cucas começaram a me trazer também a minha liberdade financeira. No começo, elas começaram a me trazer aquela renda extra no final do mês, e mais tarde, hoje em dia, elas me trazem a minha liberdade financeira. Entende como é profundo isso, como é interessante, quando a gente começa a observar o que a gente vai ganhar fazendo isso? Nossa, o que será que eu vou ganhar fazendo cuca? Várias coisas, hein? Olha, eu já falei aqui da melhoria da autoestima, de alegrar a sua família, a família dos seus clientes, falei sobre o ganho do reconhecimento e falei sobre a tua liberdade financeira, a tua renda extra no final do mês. Até agora,
Depois eu vou falar, vou dar mais algumas dicas, vou falar de mais alguns pontos positivos que a Cuca traz pra gente, trouxe para mim e vai trazer para você também, tá bom? O quinto ponto positivo que eu queria falar com vocês é a liberdade de trabalhar em casa. Você pode fazer a sua cuca na cozinha da sua casa. Você não precisa de grandes equipamentos, você não precisa de produtos caros, você não precisa de equipamentos caros, você não precisa de muito espaço. Já falei várias vezes para vocês, eu trabalhava numa cozinha minúscula de um apartamento pequeno, onde se você abrisse a porta da geladeira, ninguém mais passava pela cozinha. Tinha que esperar todo mundo abrir a porta, tirar tudo que queria, para depois fechar a porta, para daí a gente conseguir passar. Entende? E eu vendia, e vendia, e vendia, e vendia, e vendia, e vendia. Então, gente, a gente pode trabalhar de casa, a gente pode estar mais perto dos nossos filhos, participar mais da vida deles. Entende? Isso, para mim, é uma benção. Eu poder estar perto dos meus filhos. Meus filhos, hoje em dia, já não são mais criança. Minha filha já tem 18 anos, meu filho tem 16 anos. Mas, mesmo assim, até hoje, para mim, é uma alegria. Hoje mesmo, eu fiz umas bolachas. Eu fiz umas bolachas, sabe aquelas bolachas fofinhas? Aquelas bolachas fofinhas, que quando você come no meio, ela tá fofinha, assim. Eu fiz tudo em formato de flor, uma mais fofinha do que a outra. E a minha filha está de férias, o meu filho tinha acabado a aula dele já, e eu falei assim, vou fazer umas bolachas para as crianças. Mania que mãe tem de chamar de criança, né? Um piá que é mais alto do que eu. Como é que pode? Mas eu fui lá, fiz as bolachinhas e eu estava em casa, entende? E antes disso eu estava trabalhando com as cucas. Eu estava produzindo, fazendo, anotando, preparando, pensando em receitas. Eu estava trabalhando em casa, parei tudo e vou ficar um pouco com os meus filhos. Estava frio danado, uma garoa ali fora. Daí a gente parou, e daí os dois desceram, foram me ajudar. Um começou a preparar o cappuccino, o outro já foi, a minha filha já veio trazendo os ingredientes e vamos fazer aqui, não sei o que, não sei o que. Quando eu vi as bolachas quentinhas saindo do forno, só coloquei um glaseado em cima e pronto. Olha que delícia. Gente, terça-feira, 4:30 da tarde, você parar para estar com os seus filhos, isso não tem preço. Não tem preço. Então, para mim, a alimentação, os produtos que eu vendia, a confeitaria, as cucas, elas me trouxeram essa liberdade de espaço. Porque eu estou trabalhando no espaço que eu quero, perto de quem eu amo. Simples assim. É a escolha do tempo, a escolha da hora, a escolha do quando você quer trabalhar. Porque quando você está ali no seu espaço, você pode decidir isso. Eu posso escolher quantos dias da semana eu quero trabalhar. Você pode fazer isso também com as cucas. Eu quero trabalhar de segunda a sábado, eu quero trabalhar de terça a sábado. Eu quero trabalhar domingo e quero folgar segunda, terça e quarta. Eu quero trabalhar, você escolhe, entende? Eu quero trabalhar só de manhã preparando as cucas e no resto do dia eu só vou entregando ou vendendo. Não, eu prefiro trabalhar de tarde. De manhã eu quero cuidar da casa, quero ir no médico, quero atender as crianças, quero levar para a escola, quero buscar, quero fazer o almoço. Ou então, não, eu quero ir fazer uma aula de yoga. Nossa, sempre sonhei em fazer uma aula de yoga quando eu trabalhava, quando eu tinha carteira assinada, eu tinha horário para entrar, horário para sair, não tinha como. Entende? Tudo isso é liberdade. Também é liberdade. Eu já falei da liberdade financeira agora há pouco, e agora estou falando da liberdade de espaço. A liberdade de ir e vir na hora que você quiser, quando você está ali, na sua casa. E isso, gente, é um relato de vários alunos. Vários alunos. Eu tenho algumas alunas que gostam de trabalhar de madrugada. Elas acordam às 5, 6 horas da manhã para fazer cucas, porque elas gostam de acordar super cedo, deixar tudo pronto. Daí, quando é perto do meio-dia, elas entregam e elas ficam à tarde livre.
Simplesmente, eu gosto, é assim que eu gosto de dormir cedo, eu durmo 7, 8 horas da noite, eu moro numa cidade que a gente não tem muito o que fazer, então eu gosto de dormir cedo, eu gosto de acordar cedo e deixar todas as cucas prontas. E elas estão felizes assim, porque elas estão podendo fazer o que elas gostam, entende? Não tem como explicar isso, não tem como explicar quando você consegue fazer as coisas dentro do seu horário. Quando você não fica pensando, meu Deus, eu tinha que levar meu filho no médico, mas nossa, mas eu tenho que trabalhar, e se eu for falar com o meu patrão já vai me dar uma bronca, e daí ele vai dizer que eu vou ter que repor esse dia e outro dia, outro horário, como é que eu vou fazer? E daí já fica preocupada, daí meu marido não pode ir, porque daí ele também está trabalhando, e sabe? E começa aquele jogo mental onde a gente fica preocupado, fica assim. Então, quando você está trabalhando dentro da sua casa, quando você tem essa renda extra, quando você tem essa situação onde você pode sair, ir e vir, isso tudo traz mais qualidade de vida. Todos esses pontos que eu estou passando para vocês, todos esses pontos, esses efeitos positivos, esses 5 que eu falei até agora, eles fazem exatamente isso. Eles trazem qualidade de vida. E são todos ligados a fazer, a produzir, a vender cucas. Entende? É por isso que eu gosto tanto das cucas, é por isso que eu me dou tão bem com elas. Porque todos esses 5 que eu passei para vocês, todos eles aconteceram comigo. Todos aconteceram. Então, assim, eu estou trazendo mais qualidade de vida para mim e para minha família. A gente está mais tempo juntos, mais perto. Quando a gente está perto, a gente tem mais qualidade nesse tempo, porque a gente faz coisas gostosas, a gente conversa, a gente brinca, a gente ri, a gente cozinha junto, a gente sai junto. E tudo isso está relacionado com todos esses efeitos positivos que eu te falei. Eu estou cada vez melhor, me sentindo melhor comigo mesma, minha autoestima. Eu vejo cada vez mais a minha família feliz porque me vê. Né? Quando eu trabalhava em restaurante, meus filhos não me viam. Eles saíam para a escola de manhã, quando eles chegavam, eu já tinha saído para trabalhar. Daí eles ficavam a tarde inteira em casa com o Ed. Quando eu chegava de noite, já era meia-noite, eles já estavam dormindo, porque no dia seguinte eles tinham que ir para a escola. Daí eu estava cansada, eu ia dormir, porque daí eu tinha chegado meia-noite do trabalho, 1h da manhã. Então o Ed levava eles para a escola, quando eles voltavam, e aquele ciclo, eu só via eles quando eu estava de folga. Então, não era vida, gente, vou ser bem sincera com vocês. Hoje em dia, sim. Hoje em dia eu tenho uma vida muito, muito mais prazerosa. Então, hoje eu tenho satisfação, alegria, autoestima, sabe? Tenho a minha liberdade financeira, tenho o meu reconhecimento, que eu falei com vocês, trabalho de casa, tudo isso graças às cucas, né? Então, assim, eu falei mais profundamente sobre esses 5 efeitos, não é? Mas tem muito mais outras coisas, gente. Por exemplo, ó, eu até anotei alguns aqui para passar para vocês. Baixo custo inicial. Trabalhar com cucas, você não precisa ter grandes equipamentos, equipamentos caros, tudo de última geração. Você não precisa disso, tá? Você precisa ter aquilo que você já usa na sua casa, um forno e pronto. O forno do teu fogão de 4 bocas, de 6 bocas, um forninho pequeno elétrico, você só precisa ter básico para trabalhar. O maior investimento é a balança. Essa balança não pode faltar. Aqui em Curitiba a gente paga em média, dependendo do lugar, R$ 29,90, 30. Esses dias encontrei uma balança mais chiquetosa, estava R$ 39,90, entende? Então elas não têm um custo alto. Então, é um custo bem baixo. É diferente de você, por exemplo, vou abrir um negócio onde eu tenho que investir 50, 100 mil reais. Não. Para trabalhar com cucas, você precisa ali de 50, 60 reais e você já começa a produzir as suas cucas. Tá? Trabalhar com confeitaria. Trabalhar com cucas é trabalhar com confeitaria. É uma área criativa, ela estimula a sua criatividade e não te deixa ficar parada. Quando a gente está parado, já falei sobre isso. Mente vazia, oficina.
Então a gente fica com a mente parada, a gente não vai, não faz as coisas, a gente começa a pensar besteira, a gente começa a pensar negativo. É esse o problema, tá? E quando você está trabalhando, fazendo alguma coisa legal, tá, você vê aquele agito todo, você vê o reconhecimento por tudo que você está fazendo, você fica feliz, você fica animado e não tem tempo para ficar pensando negativo, tá? Outra dica, que é a realização própria. Você vê o seu esforço gerando lucros. É a sensação de missão cumprida. Quando você chega no final do dia, chega no final da semana, chega no final do mês e fala: nossa, que mês abençoado. Que maravilha, eu consegui fazer tudo, eu consegui vender, eu consegui receber, eu consegui ser reconhecida. Tudo isso acontecendo, entende? Outro ponto que eu acho bem interessante, outro efeito que também vem junto com as cucas. As cucas são uma forma de se expressar, uma forma de se comunicar. Através das cucas, através do amor que você faz com elas. E daí você começa a conversar e ter mais pessoas ali junto com você. Você começa a acordar para o mundo, essa que é a verdade, porque você tem que ficar prestando atenção, né? Você tem que ver, tem frutas novas no supermercado, preciso fazer alguma compra, preciso ver isso, eu tenho os clientes pedindo, daí a gente já começa a conversar com eles. Então, ele dá essa guinada na vida da gente quando a gente está meio estagnado. A cuca faz isso, ela dá essa guinada. E ela faz com que você realmente comece a se comunicar com as pessoas, porque você tem que passar o que você está vendendo, você tem que passar o que você está fazendo. Você aprende a tirar foto. Não sei tirar foto, aprende a tirar foto. Eu não sei filmar, aprende a filmar. Eu não sei usar Facebook, Instagram, Telegram, não sei mexer com nada disso. Aprende tudo, gente. Isso tudo é excelente para a nossa mente, para a nossa vida, tá? Ela faz bem à mente e ao corpo, porque você está trabalhando, está agitando, e não é um serviço pesado, não é uma coisa pesada, é uma coisa prazerosa, é muito gostosa. Outro ponto positivo das cucas é fazer parte de uma comunidade. Quando você começa a fazer cucas, você vira uma confeiteira e você começa a fazer parte da confeitaria. Então, você começa a participar de grupos de WhatsApp, grupos do Facebook, conversar sobre o assunto. Você está em busca justamente desse conhecimento, não é? Então, você começa a trocar ideias. E também são lugares onde você pode conversar com as pessoas, pedir ajuda. Você pode dar a sua ajuda. Olha, eu já fiz isso e deu certo. Olha, eu fiz do jeito que você está fazendo, mas não ficou legal. Então, você vai pertencer a essa comunidade de confeiteiros. E essa comunidade é muito, muito legal, porque você tem o apoio dessas pessoas e você também vai apoiar. Você também vai ajudar elas, assim como elas te ajudam. Então, gente, sim, é muita coisa, tem muito mais coisa para falar. Tem muito, 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 muito ponto positivo. Mas não dá para eu ficar aqui falando o tempo todo, né? Não dá para a gente falar sobre tudo, mas eu queria pegar justamente isso, pegar os 5 que eu acho os mais importantes deles. Então, se você não conseguiu assistir essa live desde o início, vai ficar salva essa live, assista desde o começo. É muito, muito importante que você assista, que você veja o que eu estou falando, porque tudo isso vai trazer essa melhora na sua vida. Ela dá qualidade de vida para a gente. Entender o que as cucas podem fazer por nós. Existe é como se fosse um movimento de liberdade, tá? Um movimento de liberdade para as confeiteiras. Eu tenho me integrado cada vez mais nisso, porque eu vejo isso acontecendo com as minhas alunas, eu vejo o resultado desse movimento de liberdade acontecendo com as minhas alunas, que é você ter a tua própria renda, que é você você fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, não depender de outras pessoas, ter liberdade de espaço, ter liberdade de ir e vir, ter liberdade financeira, entende? É você melhorar a sua autoestima, você se sentir bem com você mesmo, você sair da depressão,
você sair da tristeza, da angústia de não saber o que vai acontecer no dia seguinte, porque você foi mandado embora, porque você não gosta do que você faz, não aguenta mais ir trabalhar naquele lugar, ou porque você simplesmente nunca trabalhou, mas sempre esteve em casa, sabe fazer produtos maravilhosos, faz comida deliciosa, faz confeitaria deliciosa e pode utilizar isso também, entende? E também pode ter esse retorno, né? Então, gente, esse movimento dessa liberdade, assim, tem sido cada vez mais forte. Eu vejo isso nas minhas alunas e eu me integro cada vez mais nisso, porque eu realmente acredito que você também pode participar desse movimento, que você também pode ter todas essas liberdades na sua vida. E, gente, muito, muito, muito obrigada pela presença. Para mim, é uma alegria ter vocês aqui, que sejam todos muito abençoados. Um grande beijo.